Estamos acostumados a dizer: "Ah, não tenho tempo para isso. Estou muito ocupado. Estou muito ocupado." Mas quais são suas verdadeiras buscas e elas estão a serviço do que é mais elevado? Temos que ser honestos conosco. Às vezes, lavar a louça parece necessário, mas você poderia, em vez disso, se conectar com a natureza por um momento ou meditar. Em vez disso, apenas respire. Encontre um lugar para estar sozinho, centrado e conectado. Assim, o processo de criar tempo. Sua conexão com o mundo espiritual, pois eles percebem sua disponibilidade. Quando distraídos, não estamos acessíveis. Gostaria de dar as boas-vindas à campeã que está retornando, Stephanie Banks. Como vai, Stephanie? Estou bem, adoro isso. Campeã volta. Agradeço imensamente por retornar ao programa. Já se passou um bom tempo desde a sua última visita. Acredito que tenham se passado mais de 12 meses desde que participou do programa, e tivemos uma conversa tão agradável que desejei muito que retornasse, pois o público adorou o nosso bate-papo e eu também. Eu queria te trazer de volta para conversarmos sobre diferentes temas e explorarmos vários assuntos, temas que espero que ajudem o público. Mas eu agradeço por você ter voltado, meu querido. Obrigado por me receber. É sempre divertido estar contigo. Então, se puder, para os membros da plateia que não ouviram nossa primeira conversa, você poderia explicar brevemente como se tornou um canal e seu processo de canalização? Me tornei um canal por necessidade para poder me comunicar com minha mãe, que tinha demência. Com o Alzheimer e a demência, as conexões no cérebro se desfazem. Isso torna a comunicação muito difícil, o que acaba por estressar e tensionar o relacionamento. Então, precisei encontrar uma maneira de transcender essa barreira. Tornei-me um canal por necessidade para me comunicar com minha mãe, que tinha demência. Com o Alzheimer e a demência, as conexões no cérebro se desfazem, dificultando a comunicação e estressando o relacionamento. Busquei transcender a comunicação tradicional e conectar-me em um nível mais profundo. Minha amiga canalizadora me ajudou a canalizar minha mãe, introduzindo-me a essa prática. Após treinamentos com renomados médiums e canais intuitivos, ofereço esse serviço profissionalmente. Tudo começou da necessidade de compreender minha mãe em profundidade, mantendo nosso relacionamento próximo e saudável. Bem, deixe-me perguntar isso, porque muitos dos meus parentes passaram por demência, e amigos da família com demência e Alzheimer também. Assim como está apenas pela sua experiência, por que acha que uma alma se vai ou vai? É isso. Isso faz parte do plano de alma. Passar por um processo onde ela está totalmente desconectada mentalmente deste mundo. Basicamente, estão em seu próprio mundo completo, desconectados de entes queridos e coisas do tipo. Por que alguém escolheria fazer isso, se acredita em planos da alma e que todos estamos aqui para aprender lições? Sim, e eu acredito nisso. Bom, sinceramente, com base na minha experiência pessoal com minha mãe e na minha formação como fonoaudiólogo, tendo trabalhado com pacientes que sofrem de Alzheimer, demência e distúrbios cognitivos, posso afirmar que para aqueles que enfrentam essas condições, nem sempre é tão terrível quanto imaginamos. Muitas vezes são os familiares e entes queridos que mais sofrem com a situação. Você sabe, as mudanças em seu ente querido por causa da demência são mais difíceis para eles do que para a pessoa que realmente tem a doença, pois sentimos falta de como eram antes, de suas personalidades, de como nos conectávamos. Mas a pessoa com demência, e eu sei disso por canalizar muitas pessoas enquanto estão em sua demência, canalizando suas almas. Eles frequentemente me relatam. Suas almas dizem que se sentem mais livres. Eles não estão mais limitados por essas expectativas de conduta social, de engajamento social e as exigências de, eles não estão mais limitados por essas expectativas de conduta social, de engajamento social e as exigências de regras e protocolos específicos de como interagimos. São muitos, não todos, mas quase viajando enquanto ainda estão no corpo,
conectando-se de maneiras diferentes, mais profundas, maneiras que não compreendemos, porque ficamos presos principalmente no nosso lado esquerdo do cérebro, o lado lógico. Mas quando há essa mudança e alteração no que está acontecendo dentro do cérebro, você pode ter mais acesso ao lado direito, que é a intuição, a conexão espiritual, a criatividade. Então, agora acredito que ter algo dessa natureza, seja demência, Alzheimer ou problemas cognitivos, declínio ou transtorno, é uma forma de vivenciar uma conexão mais profunda com a vida. Tudo o que existe na vida. E isso também pode ser parte do plano que eles decidiram, ouçam, vocês precisam ir. Minha família de alma que desceu aqui, vocês têm que passar por isso. Então, eu aceito. Nesta vez eu vou te entregar isso como, você sabe, como um ente querido que chega e eu vou te amar mais nesta vida do que você já foi amado antes, porque você nunca teve alguém para te apoiar e amar antes. Então, eu farei isso por você nesta vida, e em troca, isso pode fazer isso ou aquilo. É justo dizer isso? Acho que isso pode ocorrer em algumas situações, sim. Agora vejo de forma bem diferente, e minha capacidade de canalizar me ajudou a enxergar de maneira distinta. Às vezes, pessoas com demência, eles parecem distantes, mas na verdade está acontecendo muito mais do que sabemos ou imaginamos. Não entendemos ao observar de fora. Para ver o que está acontecendo, é preciso estar por dentro. Mas, por meio da canalização, aprendi que há uma presença com a qual eles se conectam mais facilmente, talvez, através da demência do que sem ela. E o que é isso? Você pode explicar ao público qual é o seu processo de canalização? Ele te enfraquece? Te energiza? Você entra em transe completo? Você entra e sai? Como é o seu processo? Sou o que se conhece como um canal consciente. Não entro em estado de transe a ponto de não estar ciente do que está acontecendo. Estou sempre muito atento. Nada toma controle do meu corpo físico. Em vez disso, conecto-me por meio de imagens, comunicação e compreensão linguística. Eu. Um cliente me fará uma pergunta. Talvez seja algo sobre quererem saber da própria vida. Então, vou me conectar com a alma deles, o eu superior. Fecharei os olhos, vou abrir o campo de energia para receber o que a alma deles deseja comunicar. Isso se dá através da linguagem. É muito energizante para mim. A canalização é uma das minhas atividades favoritas, um dos meus lugares preferidos. Permite-me ser livre, aberto e alegre. Raramente me sinto. Sinto-me pesado depois. Isso só acontece se eu canalizar por tempo demais, sem um ótimo autocuidado. Mas sei como praticar um ótimo autocuidado. Então, me certifico de agendar minhas sessões de uma maneira que reabasteça minha energia, sempre me sentindo energizado por isso. Isso é longo. Qual é a duração de uma sessão longa para ti? Uma vez eu canalizei para um grupo de 50 pessoas. Não pretendo repetir a experiência. Isso está errado. Isso foi um pouco extremo, mas foi no início da minha carreira como médium. Aprendemos tentando o que não funciona. Isso me deixou fora de combate por algumas semanas. Eu simplesmente não me sentia energeticamente equilibrado por algumas semanas depois. E você também não estava tão preparado como agora. O seu sistema nervoso, no seu corpo, está? Você desenvolveu uma resistência ou preparação para lidar com essa energia. Caso contrário, poderia ter tido um colapso, como quase aconteceu, ou desgastado a bateria consideravelmente naquele momento. Há muitas pessoas nessa área que realmente se desgastam com isso. Sim, e então podem surgir problemas físicos como consequência. Então, tento estar sempre atento a todos os componentes que eu possa precisar em qualquer momento, seja o físico, o emocional, as relações, o família sabe manter. Manter as coisas em perspectiva e fazer pausas quando necessário. E algo desafiador é dizer não. Acho que isso é difícil para muitas pessoas e eu até diria
Mulheres, especialmente as que se identificam assim. Mas dizer não é crucial, faz parte do autocuidado. Quando me obrigo a canalizar, mesmo sem energia robusta, sinto que a canalização é prejudicada. Justo, justo. Então, nesta sessão eu queria voltar e falar sobre alguns assuntos que acredito que o público teria muito interesse, porque a sua especialidade são os guias espirituais e canalizar guias espirituais. Mas também queria conversar um pouco sobre a vida após a morte, reencarnação e especificamente sobre guias espirituais e como podemos nos conectar a eles, etc. Então, quando estiver pronto, podemos ter um. Como você entra e sai pulando? Você entra e sai pulando? Vou te ver novamente na próxima hora? Ou você já foi embora? Não. Com canalização consciente, sou eu, sou todo eu, estou aqui, eu sei o que está vindo, o que está acontecendo, estou vendo e sentindo coisas. E então, quando a mensagem está completa, eu abro meus olhos e posso explicar melhor as coisas. Se houver perguntas ou algo que não esteja claro, consigo processar isso. Então, sim, eu entro e saio disso, mas sou apenas eu. É basicamente ouvir. E você pode pensar nisso, quase como uma forma de pensar, mas sem a mente racional. Estou usando a parte sensível e receptiva do meu cérebro, o hemisfério direito. E muitos médiuns que eu tive no programa canalizam um grupo ou entidade específica que chega e ajuda. Você pode explicar ao público quem você canaliza nesse processo? Eu canalizo quem o meu cliente deseja ouvir. Então, minhas sessões são totalmente guiadas pelas perguntas dos meus clientes. Ao invés de alguém chegar à sessão comigo e dizer apenas canalize o que está aqui, eu não trabalho dessa forma. Eu sei que o coração, a alma e o espírito dos meus clientes sabem o que precisam ouvir ou onde estão seus desafios. Então, eles compartilham comigo. Estou enfrentando dificuldades no meu casamento e gostaria de ouvir o eu superior do meu cônjuge. Ótimo, agora sei para onde ir. Estou canalizando o eu superior do cônjuge dele. Ou eles podem dizer: preciso decidir se devo me mudar para uma oportunidade profissional, então canalizarei os guias de carreira deles. Temos guias espirituais para todos os aspectos de nossas vidas no tridimensional. Eliseu, eu meio que os divido pelas suas tarefas. Então temos guias para relacionamentos, temos guias para nossa saúde e bem-estar, temos guias para nossa carreira e mundo profissional, temos guias para viagens, viagens seguras e boas. Parece que os seus têm te servido bem. Então, de forma geral, podemos nos sintonizar. Se não houver algo específico, tipo grupo de guias espirituais com os quais estamos nos conectando, então eu simplesmente digo, certo, estamos invocando seus guias espirituais. Podemos ser gerais. Não precisamos ser tão específicos. Sempre haverá apoio e orientação através das conexões com os guias espirituais. E se não for algo pessoal? Cliente, por exemplo, se fosse uma sessão entre nós tratando de temas gerais como agora, quem seria convidado para falar com um público geral sobre um assunto genérico? Bem, eu diria que logo antes de mim, ou bem quando eu estiver me sintonizando. Então, às vezes, alguém diria: não sei a quem recorrer, mas este é o meu problema, ou esta é a minha pergunta. E eu diria: ótimo, eu também não sei a quem recorrer. Deixe-me me sintonizar e ver quem está aqui. Então eu fecharei meus olhos e direi: ah, certo, seu eu superior está aqui. Vamos canalizar a partir dessa perspectiva. Ou a sua tia-avó Trudy, ou seu guia espiritual relacionado ao seu mundo parental. Algo assim. A tia Trude parece bem ocupada, está em todo lugar. Ela está em todo lugar. É. Certo, quando estiver pronta, querida, podemos começar? Sim, me diga o que quer canalizar. Se não tiver certeza de uma pergunta, posso ajudar você a chegar a uma, mas confio que já tem a sua. Eu tenho algumas perguntas, com certeza. Então, a primeira é: todos podem se comunicar com seus guias espirituais ou é uma habilidade que requer capacidade psíquica? Legal, certo. Então, vou me conectar e sintonizar. Então, todos os guias espirituais não são específicos para você. Na verdade, preciso reformular isso. Vamos nos conectar com seus guias espirituais. Corrigido, sim. Certo, fantástico. Mal posso esperar. Certo. Olá, queridíssimo. Sabemos que em alguns níveis você já tem sua própria resposta para essa pergunta, mas estamos entusiasmados que você a esteja fazendo para obter uma perspectiva mais ampla. E estamos felizes, como sempre, em fornecer uma perspectiva global.
Porque é isso que você faz com perspectivas globais. Você pega o todo das coisas, o ângulo amplo, a plenitude, a enormidade, e então você considera isso. Em um processo metódico, você o decompõe em camadas menores e peças menores. E então você pega as peças e as rearranja, permitindo que sua mente as coordene de maneiras diferentes. Esse é o aspecto criativo em você. E quando você termina, e claro, você nunca termina, mas eis o que acontece. Você tem uma variedade de opções disponíveis para você e também para aqueles que você conhece, ama e ensina, pois você está aqui, como sabe, como um professor. E por isso dizemos parabéns. E para isso respondemos, é assim que vamos responder a sua pergunta. Sim, com certeza, você e todos os outros que têm a inclinação, que têm o desejo. Quem tem e faz o tempo, quem tem e considera o suficiente. E isso é tudo o que é necessário, um cuidado suficientemente bom da sua vida espiritual, do seu campo emocional, da sua saúde física e bem-estar, apenas o suficiente. O suficiente para que haja amor próprio, para que haja compaixão por si mesmo. Então, sim, todos, claro, podem fazer isso. E esse é o nosso maior desejo. E agora falamos em nome do coletivo de todos os guias espirituais em todos os lugares, para que todos se engajem mais profundamente nesta prática e nesta busca. Por quê? Você pergunta, porque é incrivelmente divertido, é uma explosão de alegria, é uma jornada, um presente. É realmente um presente lembrar que você não está aqui apenas como um ser físico em um reino físico, mas que existem tantas camadas e pedacinhos em você que compõem você como o ser criativo, receptivo, expressivo, excepcional que você é. Dizemos isso não só para você, mas para todos. Então, sim, é de fato possível. E não, não há nada que seja. Se você tem o desejo, se você cria o tempo, se você se engaja em algum tipo de prática que permita se sintonizar, que permita ouvir e se apresentar de uma forma aberta de coração e de mente, então, claro, por que que alguém não seria capaz? É um direito de nascença, é claro. E estamos aqui para apoiar sua jornada nisso. Fantástico! Poderia compartilhar conselhos ou técnicas para alguém que deseja conectar-se com seus guias espirituais? Sim, vou apenas seguir a linha do que eles disseram. Perfeito. Longe de mim discutir com o espírito. Hum, Algumas das coisas mencionadas são como criar tempo, certo? Costumamos dizer que não temos tempo, estamos ocupados. Mas quais são seus objetivos reais e se alinham ao que é mais importante? E temos que ser honestos conosco sobre isso. E às vezes lavar a louça pode parecer a coisa que precisa ser feita, mas talvez você devesse realmente se conectar com a natureza por um momento, ou sentar e meditar, ou simplesmente respirar. Encontrar um lugar onde você possa estar sozinho e centrado e conectado. Então, o processo de criar tempo, sua acessibilidade ao mundo espiritual, pois sabem quando você está disponível. Eles percebem sua ausência e não estão disponíveis quando distraídos. E nós ouvimos, percebemos ou sentimos coisas e não somos tão precisos. Então, reservar um tempo para prática, meditação, espiritualidade, natureza, autocuidado. Falaram sobre amor próprio e compaixão. Isso é essencial para ser um canal limpo. Por limpo, quero dizer receber o mais elevado. Pode canalizar vibrações baixas. Não recomendo. Eu não faço isso. Na verdade, eu faço de tudo para me proteger disso, pois já há muito no mundo exterior. E, sabe, para canalizar algo que acredito que todos podemos. Por isso ensino outras pessoas a fazer o mesmo. Você é um dom, como dizem. É uma bênção, é um direito de nascimento. Nós podemos fazer isso. Então, reservar um tempo, criar uma prática, prática espiritual, ritual, é muito importante para mim como parte disso. Então, algumas pessoas gostam de acender uma vela, outras de criar um altar. Algumas pessoas gostam de ter uma oração, ou ler, ou dizer um mantra, ou fazer uma canção, ou um movimento, ou dançar. Algo que te prepara teu corpo, mente e espírito para receber. Isso também é muito importante. E dormir.
Se estivermos exaustos, não vamos canalizar, é claro. Agora, você mencionou grupos diferentes de guias espirituais, mas existem categorias distintas de guias espirituais? E então, quais são seus papéis e interações conosco? A forma como trabalho com guias espirituais é minha compreensão ao canalizar é que temos guias para diversos aspectos de nossas vidas. É mais ou menos assim. Eu os considero e os divido. Assim, se estiver com problemas no relacionamento, vou me conectar com seus guias de relacionamento, como mencionei. Se você está sofrendo de um mal-estar físico, eu não sou um médium da saúde e não realizo canalizações médicas nem dou conselhos médicos. Mas eu vou canalizar os seus guias de saúde física e bem-estar, porque eles são os especialistas nessa área. E se for uma questão mais ampla e aberta, então recorremos ao guia espiritual geral. Mas você pode, você não precisa se preocupar em pedir para o guia certo aparecer. Você não pode errar nisso. Se você quiser canalizar seus próprios guias, é só seguir aquele processo que eu mencionei, onde você se acalma, se faz presente, cuida muito bem de si mesmo, reserva o tempo e o espaço e simplesmente convida seus guias de maior serviço. Isso é o que você deseja, vibração elevada. Quantos guias temos na nossa equipe espiritual, entre aspas? Ah, quem tem tempo para contar tantos? Sério? Temos inúmeros guias. Milhares e milhares e milhares, mas se eu tivesse que chutar. Tem quem? Quem pode saber, não é? Onde estão esses dados disponíveis? E isso é só espírito, e são apenas guias espirituais, sem mencionar os mestres ascensionados, anjos, nossos antepassados e gerações. Estamos constantemente cercados por entidades que tentam nos auxiliar em nosso progresso espiritual e evolução, este caminho, se permitirmos que essa orientação faça sentido. Isso mesmo, algumas pessoas se preocupam em perder mensagens se estiverem distraídas. Confie que você sempre vai perder algumas mensagens. Eu sempre perco, né? Estou na minha cabeça mais do que gostaria, mas estou. Também estou vivendo essa experiência humana. Então, tudo bem, eu sempre perco coisas, elas acabam voltando. Não vão ser assim. Lá vai ela de novo, nos ignorando. Por favor, não faça. Eles não guardam rancor. Eles não têm negatividade em relação a nós. É amor puro. Então, se estamos muito ocupados em nossas mentes, eles percebem que voltarão várias e várias vezes até que entendamos. É por isso que às vezes leva 10 ou 20 sinais, certo? Ou sinais, ou tipo, Ah, sim, ela provavelmente fez aquilo 30, 40, 50, 60 ou 70 mil vezes mais. Vão dizer o mesmo, tipo, então não quer aprender sobre relacionamentos. Beleza, siga com a pessoa errada. certo? Sim. Repita seus padrões e leve o tempo necessário, pois estamos aqui como seus guias, acompanhando esse ciclo em cada próxima vida. Então, é melhor agir agora. Então, pergunte ao espírito como os guias espirituais nos auxiliam em nosso crescimento pessoal e espiritual. Conforme a sua experiência e entendimento? Sim, você quer que eu transmita isso? Sim, se puder seria ótimo. Vamos voltar ao seu novamente porque estão realmente animados para ter essa plataforma. Você realmente quer saber, não é? Querido, como fazemos isso? Por que quer assumir nosso trabalho? Nós desaconselharíamos por vários motivos. Vamos mencionar apenas alguns. Quando optou por nascer nesta vida, encarnar, estar no plano físico, concordou em esquecer muitas verdades. Ao esquecer, concordou em lembrar no momento certo, quando as circunstâncias estivessem perfeitamente alinhadas, quando as situações exigissem. Essa é a beleza da experiência que convocou. Pode ser bastante cansativo passar por isso repetidamente em várias vidas. Para nós nunca se torna monótono, pois algo acontece de uma vida para outra. Há quase sempre um grande avanço no seu caminho. E mais, na experiência da sua alma, estamos muito orgulhosos de como você assume tanto em cada vida para aprender, expandir e se tornar um professor ainda maior. Você já percebeu que mencionamos duas vezes sobre você ser um professor?
Sabemos que você é criativo, inegavelmente. Através da sua criatividade, você está ensinando. Observe o que criou aqui, esta plataforma, reunindo outros professores, especialistas e aqueles que exploram outros reinos, que compreendem as coisas de diferentes maneiras, sob diferentes perspectivas. Essa é a beleza disso, é claro, pois você está reconhecendo que sua alma ficará mais satisfeita consigo mesma e com sua evolução, se você compartilhar o máximo possível, não apenas do que sabe, pois isso é muito limitado e não o insultamos aqui, é apenas um reconhecimento. O que qualquer pessoa sabe, qualquer ser humano é muito, muito limitado. Não importa o quão conhecedor esse ser humano seja, não importa quanto ele possa estudar, pois simplesmente não há acesso ao todo. E é a isso que temos acesso. É a nossa alegria, é o nosso prazer, é o nosso dever, é a nossa responsabilidade oferecer quando pedido. Não, não quando você está despreparado, não quando não está aberto, não quando não está questionando ou demonstrando curiosidade, mas apenas quando pede. Se pudéssemos dar um conselho a você e a todos os outros, seria para continuar perguntando. Peça apoio, discernimento, direção, imagens, pois ficamos felizes em atender. É a natureza do nosso relacionamento com você. É o objetivo principal. Eles têm piadas. Sim, guias espirituais são engraçados. Eu esperaria que o meu fosse hilário. É, Eles gostam de nos cutucar um pouquinho, mas não de forma negativa, só para de se levar tão a sério. certo, exatamente. Obrigado. Isso é uma coisa que eu me questionei sobre o motivo de você transitar tanto entre o reino espiritual e o mundo terreno. Fui criado no catolicismo, que é uma forma muito séria e sóbria de encarar a espiritualidade. Não estou tentando ser negativo em relação a isso. É apenas um reconhecimento do que é. Ahn, mas quanto mais eu falo com as pessoas neste programa, quanto mais converso com médiums e pessoas que tiveram experiências de quase morte, percebo que o humor desempenha um papel crucial da experiência de ser uma alma em tudo. Então, existe humor no universo e na vida após a morte, certo? Muito. E o humor é curativo. É sim, É muito curativo. E eu li uma vez uma citação, algo sobre o riso. O som do riso está na mesma frequência do reino angelical. E isso sempre me faz sentir como. Isso é delicioso, só de pensar nisso. isso é maravilhoso. É. Então, se você perguntar ao espírito quais sinais indicam que seu guia espiritual está tentando se comunicar ou enviar uma mensagem, como mencionado, perdemos mensagens. Há algo específico a procurar se eles tentarem se comunicar? Certo, só para esclarecer, são seus guias espirituais de novo, mas falando agora para o coletivo. É complicado de escrever. Então, permita-nos tecer um pouco aqui para você compreender. E então não espere entender isso completamente, mas simplesmente fique com isso um pouco e veja como se assenta. O que diríamos a respeito? Como perceber a comunicação, a presença, a abrangência que está sempre à sua disposição, é claro, pausar, para você ficar em silêncio. Agora, não pense que isso significa que você tem que ser perfeito em pausar e ficar em silêncio. E não interprete isso como se nós só fôssemos comunicar quando você estiver em perfeita quietude e pausa. Não é o caso. O que você vai entender conforme se desenvolve e aprofunda sua relação conosco e assim as relações dos outros com seus guias espirituais, ancestrais, entes queridos e amados que lhe influenciam e apoiam eles em suas jornadas, é que existe uma paciência e compreensão enormes da nossa parte. Então saiba que assim como se trata com gentileza e carinho, uma criança que não se espera, que entenda tudo de imediato, nós sempre estaremos envolvidos com você. Dessa maneira, não teremos
julgamentos ou expectativas. E então, quando estivermos enviando sinais que vêm de várias formas, e muitos que estão ouvindo, observando, neste momento dirão: Ah, sim, meus sinais vêm na forma de números repetidos. E outro pode dizer: Ah, sim, meus sinais vêm na forma de penas que encontro no chão. E ainda outro dirá: Ah, sim, meu sinal vem através dos meus sonhos, onde me são reveladas coisas que estão por vir e eu posso anotá-las e escolher de acordo. E assim existem infinitas variações de como os outros experienciam seus sinais, seus indícios, sua comunicação. E sabe de uma coisa? Todos estão corretos. Todos estão absolutamente certos. Bem antes de você começar a questionar se era real ou não, aquele espaço onde você simplesmente percebe e reconhece, esse é o ponto ideal. Sabemos que você gosta de usar a expressão ponto ideal, e para você isso significa exatamente o lugar perfeito para se envolver de forma mais profunda, o momento perfeito para estar presente, totalmente presente e convidar mais. Então, quando você percebe algo, qualquer coisa que possa considerar fora do comum, isso simplesmente capta sua atenção de uma maneira que te distrai dos seus pensamentos anteriormente distraídos. Então você pode nos dar crédito por isso, pois estamos sempre puxando as cordas e tecendo coisas em sua vida. Para mais cor, para mais alegria, para mais amor, para mais humor. Claro, isso também. E se você perceber, se prestar atenção, quando notar, dê-nos o crédito, e então você receberá cada vez mais e mais. E como dissemos, há muitas coisas que utilizamos como estratégias para captar sua atenção. E uma vez conquistada, podemos oferecer ainda mais. Se estiver receptivo, maravilhoso. Caso contrário, não se force. Agende outro momento conosco, pois sabemos que você valoriza o compromisso. E você pode dizer algo como: Isso é maravilhoso. Obrigado por. Isso não. Enviando aquele esquilo pelo meu caminho. Eu retornarei em breve. Estou disponível às 17h30. Voltaremos exatamente nesse horário, pois podemos nos encontrar de acordo com o seu. Então você. Alex, quando você percebe um sinal que é qualquer coisa fora do comum, qualquer coisa que te tira do seu próprio mundo, até um esquilo, é tipo, eu vi ele indo e voltando de um lado para o outro. Diga aos seus guias: obrigado, entendi. Então eu retorno para você. Estou disponível agora. Eis o que as pessoas não entendem. Como um canal. Eu não estou sempre canalizando a cada minuto acordado. Isso seria irritante. Claro, claro, né? É como se alguém estivesse sempre falando contigo. Sim, exatamente. Assim como estabelecemos limites com as pessoas em nossas vidas, é saudável impor limites na comunicação com o espírito e na disponibilidade. Se estiver ocupado demais para receber, é importante marcar outro momento. Sempre mantenha o respeito, a compreensão e paciência contínuas deles e a perseverança para conseguir falar com você e dizer: sim, entendi, obrigado, foi legal. Vi aqueles números, vi aquela placa de carro. O telefone tocou quando eu sabia que tocaria e era a coisa ou a pessoa de quem eu esperava ouvir. Vamos marcar um horário mais tarde hoje onde eu vou ficar tranquilo, silencioso e perguntar: tem algo mais? Há algo mais que queira compartilhar comigo? Tem mais algo? Para aqueles que estão prestando atenção quando você está seguindo pelo caminho errado, seja na vida, nos relacionamentos, nos negócios ou na forma como enxerga as coisas. Geralmente, tudo começa com um simples toque no ombro, um sussurro, um empurrãozinho, até chegar ao ponto de ser confrontado de frente e forçado a encarar a situação de frente. Eu já vivi momentos na vida em que, provavelmente, especialmente quando o jovem seguia pelo caminho errado, seja em relacionamentos ou algo do tipo, e algo realmente drástico ocorre, tão drástico que abala todo o seu mundo. Mas isso não ocorre, pelo menos para mim. Era sempre algo que meio que simplesmente ele era um. Era como se um marreta te atingisse, mas não me machuquei propriamente fisicamente. Mas parou, simplesmente interrompe tudo.
É um acidente de carro que não machuca ninguém, exceto no carro, ou sabe, ou é essa situação ou aquela situação. Você também passa por isso com esse tipo de mensagem, porque se você estiver seguindo pelo caminho errado, eles vão intensificar seus esforços para te empurrar ou te guiar de volta para o caminho que você deveria estar. É isso, não é? Com certeza você está certo. E você sabe disso por experiência própria, assim como todos nós, se estivermos atentos. Então, a questão, o objetivo é captar os sinais sutis para evitar acidentes de carro. Mas nem estou tentando ser engraçado. Por isso, seus guias estão tão focados nisso. Conectar, criar tempo, espaço e encontros agora é essencial, pois perceber, receber e responder aos sinais sutis de problemas tornará nossas vidas mais fáceis, em vez de ignorar tudo, como aprendemos da cultura ou do condicionamento. Exato. A sociedade, etc., a ponto de precisar de uma intervenção maior, como um abalo, como você mencionou, um acidente, uma lesão. Deus nos livre, algo que exija reorganização total. Ah, sim. Já quebrei o tornozelo mais de uma vez tentando desacelerar, pois estava indo rápido e com muita intensidade em várias atividades. Ele precisa descansar, não está ouvindo. Vamos fazê-lo desacelerar. Sim, é uma ótima pergunta. É, e vai ser um pouco doloroso porque ele não está ouvindo. E é só que, você sabe, à medida que me sintonizo mais, começo a perceber mais coisas. Notei que as torneiras e os toques leves são mais perceptíveis agora. Antes, precisava de um grande impacto para ouvi-los. Agora consigo notar os toques leves e outras coisas surgindo com mais clareza. A meditação me acalma, o que me permite compreender melhor o que está ao meu redor. Isso me ajuda a receber e entender um pouco mais do que antes. Com certeza. Pode chegar a um ponto em que você está tão sintonizado que os sinais sutis podem parecer uma marretada, tão poderosos e significativos, porque você fez o trabalho. Sim, sim. Então, tipo, como eu e a Stephanie estamos dizendo, tente ouvir o toque e os sussurros. Sim, torna a vida tão. Então, torna a vida tão mais fácil. Nos últimos anos, descobri a capacidade de deixar ir, o controle, de tentar forçar o controle. Minha vida em todos os aspectos. Ah, e quando me solto, as coisas começaram a se encaixar de forma mágica. Fiquei tipo, peraí, o que está acontecendo? Como isso está acontecendo? O programa é um exemplo perfeito. Me desapeguei do que acontece com ele. Trabalho, compareço e faço meu trabalho. Há uma grande diferença entre simplesmente ficar em casa assistindo Netflix o dia todo e esperar que as coisas aconteçam. Mas eu me desapeguei de onde a trajetória leva. Então minha energia é sobre o processo de criação. Não é sobre o processo de controle. Do seu ponto de vista ou do ponto de vista espiritual, como podemos aprender a nos desapegar? Noção de tentar controlar o que é completamente incontrolável, porque a vida é uma máquina incontrolável. Sim, você só pode controlar até certo ponto e depois está nas mãos de poderes universais, está nas mãos de outros. Então é como se fosse, eu poderia querer ter um jantar sentado um dia com Steven Spielberg e simplesmente conversar com ele, ter um diálogo, mas até certo ponto não importa o que eu faça. Steve não vai bater na minha porta, a menos que algo o guie até mim, ou nossos caminhos se cruzem, ou ele queira fazer. Não há. Eu não posso controlar isso, não importa o que eu faça. E eu não estou planejando fazer algo controlador, como bater na porta dele ou algo do tipo. Nada disso. Então, como podemos fazer isso? Precisamos pedir ajuda. Porque é assim, é dessa forma que eu trabalho com meus guias. Eu tenho uma lista de pessoas para compartilhar meu trabalho. Não importa, não são necessariamente celebridades, mas pessoas cujo modo de viver no mundo me inspira tanto que eu quero compartilhar meu trabalho com elas. E quando estou em boa prática,
Eu crio essa pequena lista e peço aos meus guias: vocês podem trabalhar nos bastidores? Porque eles são muito bons em fazer todas as coisas que nós não sabemos. Eu apenas chamo isso de bastidores porque é assim que conhecemos para chamar e ajudar a fazer conexões para mim, que facilitarão o compartilhamento do meu trabalho com essa pessoa em particular. Eu não deixo por isso mesmo, porque isso é um processo co-criativo, né? Estar aqui no corpo e ser uma alma em um corpo e ter todo esse suporte energético ao nosso redor na forma dos nossos guias espirituais. Então, eu faço a minha parte que eu posso controlar, que é aperfeiçoando minha habilidade, que é desenvolver-me, expandindo em círculos cada vez maiores para alcançar mais e mais pessoas, que é concentrar minha atenção talvez na direção da área de trabalho daquela pessoa que me inspira e com quem quero compartilhar meu trabalho. E então, esse processo co-criativo entre o que os guias estão fazendo em nosso favor. E claro, eles só fazem coisas que serão do maior serviço para nós. Então acreditamos saber, eu preciso estar conectado a essa pessoa. E eles estão tipo, você vai ficar rodando em círculos por um bom tempo, querida, tentando fazer isso, pois essa não é a pessoa certa. Mas quando está alinhado, temos apoio. E eles vão sim, e eles farão a parte deles, e as coisas acontecem. E eu tenho o hábito de escrever um diário, porque se eu não registrasse essa magia, eu mesmo não acreditaria. Então eu recomendo que, quando seus milagres acontecerem, o que por sinal é todo santo dia, mas não somos treinados para perceber os milagres sutis. Só somos treinados para notar os grandes e massivos. Mas se você começar a perceber, você terá mais deles. Se você documentar, terá ainda mais, porque isso tudo te coloca em alinhamento com o receber. Então temos que pedir ajuda se a quisermos. E é tão importante, eu realmente quero destacar algo que você disse, que quando está em alinhamento, porque muitas vezes acreditamos que queremos conhecer essa pessoa e que essa pessoa vai mudar nossa vida ou carreira, mas na verdade, se nós realmente nos sentássemos com ela, eles nos devorariam vivos ou não estamos prontos para estar na mesma sala que eles. Sabe como é? De forma positiva. Você é um. E eu vou usar minha indústria em geral. Minha indústria como exemplo. Se você é um estudante de cinema e pensa, tudo o que preciso é que Steven Spielberg apareça e tudo vai dar certo. Não, você não está preparado. Se ele te desse 200 milhões de dólares, você se autodestruiria e destruiria a si mesmo e perderia 200 milhões, porque você não está pronto para essa conexão. Você tem que estar em um certo nível, que é como você disse, um alinhamento. E isso vale para relacionamentos. Tipo, eu quero essa pessoa linda para isso para fazer tudo isso por mim. Você pode não estar pronto para ter nada a oferecer essa pessoa ideal ainda, pois há questões a resolver antes dela se sentir atraída por você, espiritualmente, não fisicamente. Estou falando de físico em um nível espiritual apenas. Sabe, tipo, todos nós, sabe? Todos nós idolatramos na juventude. Claro, você olha para uma estrela de cinema. Ela seria incrível. Eu realmente. Ela jamais estaria em 1 milhão de anos. O que você tem a oferecer para alguém assim? Você tem tantas questões para resolver antes de poder. Sabe o que quero dizer? Estou expondo isso para as pessoas entenderem as limitações do que estamos falando com base no nosso potencial. O ego atrapalha. Você concorda? Com certeza, nós mesmos nos atrapalhamos o tempo todo, e se não soubermos discernir entre a voz do ego e a voz da intuição, então, quero dizer, isso mesmo tem. É o elemento fundamental que falta a tanto. Nossa sociedade nos alimenta constantemente com bobagens sobre o que devemos querer e como devemos ser. Nós temos muitas almas jovens no planeta, o que significa que não tiveram tantas vidas passadas. Todos já fomos almas jovens, então não é um julgamento, mas elas tendem a focar mais no mundo material, em ganhos materiais, e pode ter essas visões como você está falando. Eu só preciso que fulano esteja na sala quando eu mostrar minha grandeza e serei reconhecido assim. E até, isso é uma maneira imatura de alma jovem de ver as coisas.
Todos já passamos por isso e tivemos visões grandiosas, ideias de quem somos. E, na verdade, idade e sabedoria são as coisas necessárias para superar isso. Ah, sim. Muitos dias cineastas na minha sala de edição pensando não entendem minha grandeza enquanto crescia profissionalmente? Espere, não. Eles não percebem o meu gênio. Eu fico tipo, eu vou estar no Oscar no ano que vem. Não, não. Se você falar, provavelmente não vai acontecer dessa forma. Essa voz também pode ser divertida de explorar, porque quem sabe? Você não pode se limitar. Talvez um dia você esteja no Oscar, e quem somos nós para dizer o que é impossível? Sabe o que que é engraçado? Mas sabe o que é engraçado? Eu tive tantas conversas com vencedores do Oscar, nenhum deles tinha, eu tinha. Quando comecei a escrever isso, eu disse Oscar. Não, assim não. Nenhum deles tinha. É tudo meio que um. Eu tive o vencedor do Oscar deste ano no programa, no meu outro app. Eles estavam numa garagem, ambos. Os diretores que criaram tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Aquele que ganhou o Oscar no último ano, eles não estavam numa garagem. Sol quente no vale, em algum lugar, e eles estavam lá sentados de camiseta. Você acha que eles imaginavam que eram? Não, eles eram, sabe? Um filme sobre dedos de salsicha não era exatamente digno de um Oscar, mas acabou se revelando merecedor. Essa é apenas minha experiência pessoal, porém concordo plenamente contigo. Não se restrinja se esse for o seu objetivo. De maneira geral, quando se utiliza termos como minha grandeza ou meu gênio, pode não ser um indicativo positivo de que está no caminho certo. Sim, sim, e aí, o próximo. E outra coisa sobre não estar pronto. Muita gente quer dinheiro e eu quero muito dele. Trabalhei em documentários sobre ganhadores de loteria e testemunhei de perto o impacto nas suas vidas após a grande conquista. Eles claramente não estavam prontos para assumir tal responsabilidade e lidar com a pressão associada. A menos que você tenha alcançado um nível específico de maturidade para gerenciar essa energia, como no exemplo de alguém que ganhou US$ 1 bilhão na loteria, fico realmente curioso para ver como isso se desdobrará no futuro. E isso é muita energia. O que você vai fazer com isso no mundo? Sim, dinheiro é energia, apenas isso. Uau! Realmente transformamos o dinheiro em algo bem tóxico, em várias situações, mas ele é apenas uma energia e deve fluir, deve servir e apoiar. Então, sim, é preciso maturidade, sabedoria e evolução para chegarmos a esses patamares. Então, continuem na luta, pessoal. Com certeza. Olha, você e eu somos da mesma safra. Já demos algumas voltas no quarteirão, você sabe. Se eu pudesse conversar comigo aos 20 anos, não pararia de dar tapas por 5 minutos, mas depois dos tapas, eu teria uma conversa séria e explicaria realmente como as coisas são, porque é hora, é apenas quantidade, é tempo, experiência, sabedoria e idade, e são estilhaços que recolhemos pelo caminho. Isso mesmo. É. Sem dúvida. Então vamos mudar um pouco de assunto em relação ao pós-vida, só um pouco, porque muitas pessoas são fascinadas por isso. É uma pergunta que todos nós faremos em algum momento da nossa vida. Ei, o que acontece quando passamos para o outro lado? Existe outro lado? O que acontece? Então, na sua opinião, tudo do ponto de vista espiritual, como descreveria a vida após a morte? Bem, posso falar com base no que aprendi nas canalizações. Hum. Então, e quem? Mais uma vez, quem sabe o que é certo ou preciso? Só sabemos o que conhecemos a partir de nossa experiência, de nossas crenças. Mas do que eu canalizei inúmeras almas do outro lado. Cada vez que eu canalizo, não importa o desencarne, as circunstâncias que o envolvem, é sempre isso, sentido e explicação de beleza, beleza, amor, liberdade, luz e voltar para casa, fazer parte de um todo, captar um todo, que não façamos, por muitas razões. Mas talvez a maior delas seja que essa parte não nos é ensinada. Não nesta cultura, em outras culturas, às vezes é, mas aqui somos ensinados a temer a morte e a evitá-la a todo custo. E
e que é algo assustador, e julgamento e todo tipo de coisa. Há uma base religiosa para isso. Há todo tipo de contribuição que poderíamos receber, mas o que eu entendo, a partir das almas que generosamente me explicaram sua jornada ao deixar o corpo, ao fazer a transição, é que estavam cercadas por todos os seres amados que conheceram, e até por aqueles que não conheceram, digamos, em uma vida, mas que lhes eram conhecidos em níveis profundos, e transmitido, guardado com carinho, abraçado, recebido com alegria, consegui passar por. E eu chamo isso de retrospectiva da vida, é termo mais comum, linguagem para isso. Quando temos a oportunidade, uma vez que tenhamos feito a transição, de olhar para trás e ver certos momentos cruciais em uma vida, ou talvez em várias vidas, para entender, e são nossas escolhas, nossas decisões, nossa evolução ou a ausência dela. Ver como impactamos as pessoas, o planeta, outras formas de vida. E alcançar um entendimento sobre como vivemos, servimos, se avançamos em direção ao nosso potencial ou fizemos parte dentro de nós mesmos. O Criador ou fonte ou energia divina, nós, de onde viemos. Então, há essa resenha. E, no final das contas, há uma presença plena ao redor. Então, aqueles que estão no além, aqueles que estão do outro lado, têm a capacidade de estar com todos os seus entes queridos. Não importa se um está no Texas, outro em Ohio e outro no Maine. Eles não são limitados por nenhum tipo de tempo. Não são limitados por nenhuma forma. Não são limitados por viagem. Eles estão totalmente disponíveis e acessíveis e desejam compartilhar amor conosco e desejam tornar nossas jornadas mais fáceis. Muitos estão aqui para nos proteger, sendo guias protetores do outro lado, nos deixando mais seguros. Então, o além é imenso? A pergunta é imensa. Eu não tenho todas as respostas para isso, mas essa é a minha compreensão do que uma alma passa ao fazer a transição para o além. Consciência quinta dimensional, a consciência da unidade. Agora, como esse conceito do pós-vida se encaixa com reencarnação e vidas passadas? Lá, sabe, para muitos a reencarnação é um problema, porque elas só a concebem do ponto de vista desta vida. Elas são tipo, eu não quero passar por isso de novo. Isso é horrível. Estou tendo dificuldades agora. Eu não quero fazer isso de novo. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Do ponto de vista da alma, é algo completamente diferente, como fazer uma matéria difícil na escola. Você vai aprender muito mais porque aquele professor é bem exigente. E se você quiser continuar crescendo, vai ter que pegar aulas cada vez mais puxadas. Se você olhar por esse ângulo, faz sentido. Eles começam então, e quando as pessoas têm um problema com a reencarnação, elas têm um problema com vidas passadas e se perguntam por que voltaríamos tantas vezes, qual é o propósito real de estarmos aqui, aprendendo tudo isso. Qual é a sua visão sobre o assunto? Qual seria a perspectiva espiritual, se você quisesse canalizá-la? Bem, vou retomar o que o seu guia espiritual disse sobre isso, porque quando eles falaram conosco, lembraram a você e a nós, que concordamos em esquecer. Logo antes de entrar em uma vida física, lá estava você, como esse ser expandido em todos os lugares, o tempo todo, enviando amor, recebendo amor, fazendo parte. Beleza. E então decidiu, certo, montei minha equipe e vou fazer parte dessa família de origem que está lá. Vou ter essa experiência física, vou desempenhar esses papéis para poder desenvolver esses aspectos de mim que precisam crescer, porque todos nós temos coisas que precisamos desenvolver e aprender. Você concordou em esquecer o que sabia ao fazer parte do todo para ter uma experiência verdadeira e real. Experiência humana, certo? E então, você está vivenciando muitas coisas já vividas. Por isso podem parecer familiares, mesmo não as tendo vivido nesta vida. Muitas vezes as pessoas dizem, eu sinto como se, bom, eu já fiz isso antes, já tive essa experiência antes. Eles já tiveram, nós já fizemos. Já vivemos tantas vidas, a maioria de nós, que realmente não há muita novidade sob o sol.
Existem apenas outras oportunidades, relacionamentos e seres espirituais que concordam em desempenhar papéis conosco para crescermos, nos desenvolvermos e expandirmos. Isso seria a minha resposta para isso. Agora, não precisa acreditar em reencarnação. Você pode acreditar no que quiser. Eu pessoalmente acredito que nossas almas retornam muitas e muitas vezes para se aproximar do ágape, do amor perfeito, do amor divino. E o quê? O que é maior do que isso realmente? O que é mais útil e especialmente estar aqui neste planeta, neste momento, com o nível de sofrimento que está acontecendo e poder não apenas testemunhar, mas servir ao amor que é necessário para a humanidade, viver em harmonia com a vida, todas as formas de vida neste belo planeta. Então, é um momento requintado. É um momento poderoso. É um momento difícil. Eu mesmo já disse, não sei se quero voltar outra vez. Isso é difícil. Sou muito sensível, quero chorar diariamente, me sinto desesperado e angustiado todos os dias. Mas aqui estou eu, servindo como sirvo, e aqui está você, servindo como serve. É o que devemos fazer. E voltaremos? Talvez. Teremos escolha sobre isso? Acredito que sim. Podemos descansar por um tempo realmente longo e ter uma espécie de férias por várias vidas antes de voltarmos? Eu espero que sim. Eu gostaria de ter uma pausa longa. Bem, é mais ou menos assim. Todos nós já jogamos o beisebol na como uma analogia. Todos entendemos, todos jogamos beisebol. Parece que estou jogando beisebol novamente, mas com jogadores, intensidade, campo e ambiente diferentes. Ainda assim, estamos jogando o jogo, mas é como se eu nunca tivesse acertado uma bola rápida. É, você sabe. Agora vou aprender a rebater uma bola rápida nisso. Já usei o taco muitas vezes, mas nunca assim. É só um aspecto diferente. Quando mencionou esticar e expandir, parece que é como levantar pesos mais pesados. É, você já levantou pesos antes. Agora é como levantar pesos mais pesados de formas diferentes para continuar se expandindo e ajudando outras almas. Com certeza. Para muitos de nós, assumir a liderança é fundamental. Se usarmos a analogia do beisebol, não sei se há um capitão. Em equipes de beisebol, parece que sim. Como se houvesse. Lá está um capitão. Sim, tem um capitão. Às vezes estamos aqui para aprimorar nossa liderança, assumir uma posição maior como professor. Você sabe, você pode abrir isso para que mais pessoas que veem seu trabalho e que consomem as informações que você divulga possam ter acesso a isso. Então, não é apenas jogar em uma posição diferente no time, é também se afirmar completamente em quem somos e permitir que isso seja perfeito como é. Muitos canais, médiums com quem conversei no programa, fora do ar, eles dizem, sabe, você já fez isso milhões de vezes, né? E eu respondo, sim, você já foi monge, já foi pregador, já foi profeta, mas você esteve construindo tudo até este ponto onde agora a mensagem está se expandindo. Você não está alcançando apenas a sua cidade ou comunidade, agora está alcançando uma missão maior de expandir isso para as massas. É o que estou tentando fazer com este programa, né? É divulgar isso. Então isso faz sentido para mim, né? Não é a primeira vez que você joga beisebol, não é a primeira vez que você é um canal. Estou presumindo. Isso em todas as suas vidas você provavelmente já fez isso antes, de alguma forma. Sim, eu acredito nisso. Acho que é por isso que eu amo tanto. Tive outras oportunidades em outras vidas para praticar e aperfeiçoar isso. Exatamente. E se você é um artista, provavelmente já foi um antes. Se você percebe isso, se é um atleta, talvez já tenha seguido o caminho do esporte anteriormente. Você concorda que todos nós descemos aqui e temos nossas forças, seja no físico, no mental ou no espiritual? Porque é como as pessoas que aprimoram seus corpos, que estão no mais alto nível físico, pode não ser espiritual. Avançados, podem ser. Ou o contrário, ou intelectualmente estão à frente de você ou de mim e ainda assim, mas espiritualmente não conseguem alcançar e fisicamente também não conseguem em toda uma vida. Qual sua experiência com isso? Poderia o espírito responder?
Sim, eu não acredito nisso. Certo, me conte. É só curiosidade. Eu acredito que podemos fazer tudo isso, essas coisas, podemos ter habilidades e talentos em todas as áreas e há pessoas que têm. Não consigo pensar em exemplos de imediato, mas há pessoas que têm. A questão é, voltando ao assunto anterior, para o que você está reservando tempo? No que você está focando? Tem razão. Se você é um atleta de destaque, está se dedicando o treino, a prática, os jogos e tudo o que você tem que fazer. Então, é provável que você não tenha tanto tempo ou não esteja dedicando tanto tempo para o desenvolvimento espiritual. No entanto, alguns atletas dedicam. E estou pensando em alguém específico, né? Uma jogadora de futebol, mas infelizmente não vou lembrar o nome dela. Vou te dar um exemplo. Vou te apresentar um exemplo. Dan Millman, o escritor por trás de O Caminho do Guerreiro Pacífico, foi um ginasta de nível olímpico durante sua juventude. Isso reflete o momento da vida em que ele estava, onde o físico era predominante. À medida que ele envelhecia, houve um desenvolvimento tanto intelectual quanto espiritual em sua jornada. Ele escreveu Aquele Mundo Perfeito, O Caminho do Guerreiro Pacífico, que tocou milhões de pessoas ao redor do mundo. Ele é muito espiritual, pessoa profunda também, né? Podem ser fases, não é só na juventude que isso acontece. Geralmente, fisicamente, é mais fácil na juventude do que aos 80 anos. Mas há atletas com 80 anos, como Benz. Sim, e somos todas essas coisas o tempo todo. Está combinado. A área em que vamos nos desenvolver e focar. Não precisa escolher apenas uma, é o que quero dizer. Não é que só possa fazer uma coisa de cada vez. Podemos nos desenvolver em todas as áreas das nossas vidas, todos os dias. Justo, justo. Agora, existem diferentes reinos ou níveis para o além de acordo com as experiências ou mensagens que você recebeu. Não posso falar muito sobre isso. Há aqueles que são especialistas ou bem estudados e conhecedores em várias áreas. Níveis do pós-vida. É, mas eu não sei tanto sobre isso. Podemos perguntar ao espírito: Aqui está como escolheríamos descrevê-lo neste exato momento. Compreendendo, é claro, que se você nos pegar em outro momento, e certamente esperamos que sim, querido. Você entende, querido, piscadinha, piscadinha. Teremos algo diferente para dizer, algo de um de uma natureza diferente. Isso se deve ao fato de o que compartilhamos agora tem total relevância para você neste momento. E o que compartilharemos depois terá total relevância para você mais adiante. Assim, seguimos sempre a sua orientação. É isso que diríamos. Nós diríamos, preferiríamos descrever as camadas e níveis da ascensão como pontos de descanso. Não queremos enfatizar maior credibilidade ou valor a nenhum nível, pois não é que um nível seja melhor que o outro, mas quando se entra novamente na não forma, volta para casa, como se diz, retorna e para ao espírito liberdade. Há um período de descanso e isso pode durar bastante tempo ou pode ser muito breve, se é que pode ser medido em tempo, o que, claro, não é. E então, à medida que se está compreendendo mais e sendo ensinado por aqueles que você conhece como mestres ascensionados e aqueles nos reinos angélicos e aqueles que vieram à frente vez após vez continuamente para ensinar e auxiliar e se unir a outros em seus momentos de ascensão enquanto estão presentes, pois você pode entender isso como cursos, um tipo de trabalho de classe. Há aprendizado, lembrar é uma palavra melhor para isso, lembrar de como as coisas realmente funcionam. Você pode se perguntar: alguém compreende as coisas de maneira plena ao retornar para casa? E nós diríamos: muito. Não exatamente, embora não falte nada em seu entendimento. Não há uma profundidade tão grande da encarnação, do entendimento, e não usamos a palavra encarnação para sugerir um corpo real,
mas sim a plena incorporação e vivendo e entendendo como as coisas funcionam. De volta às camadas, aos momentos de descanso, diferentes lugares para descansar ao retornar ao todo. Sim, um longo período de descanso, se preciso e desejado. E então, movimento e aprendizado e memorização que ocorrem de múltiplos ângulos e arenas disponíveis. Pode-se pensar nisso, se quiser, como uma imensa biblioteca ilimitada em seus recursos. Pode-se mergulhar profundamente em qualquer tópico que seja, qualquer assunto, e haverá enormes quantidades de informação e também catálogos de experiências vividas. Isso pode ser estudado mais detalhadamente em registros akáshicos, como você já ouviu falar. E assim há bastante espaço para isso à medida que se continua a estar na essência de si mesmo, na verdade, do que é realmente o amor e no desejo de aprender, aceitar e compreender mais e expressar isso à sua própria maneira para os outros que precisam, para os outros que estão em forma e precisam, para os outros que estão até mesmo em forma não física e precisam. Bem, então há mais ascensão, outra camada, você poderia dizer, outro nível, para usar suas próprias palavras. Isso é difícil de explicar, pois nada aqui é linear. E quando nos referimos a camadas e níveis, estamos tentando apelar para o seu habilidades, para compreender as coisas. E essas, geralmente, vêm de uma progressão linear. Isso não é culpa sua. É assim que os humanos precisam dar sentido às coisas. Mas o que vamos dizer é que cada alma, em sua jornada não física, a expressão de si mesmo, através do cuidado e do amor que existe aqui, deste lado, deste outro lado das coisas, receberá exatamente o que precisa para ir tão longe quanto desejar em sua própria jornada, seja na experiência humana ou na experiência não física. E assim deve ser, e esperamos que isso seja muito reconfortante para todos. Eu não sei. Resposta fantástica. Então, deixe-me perguntar: se pudesse questionar o espírito, essa é a questão que eu adoraria que respondesse. O que significa os espíritos do outro lado, as almas do outro lado, têm um propósito específico ou uma tarefa durante o intervalo, descendo aqui e fazendo o que nós fazemos? Muitos sim, com certeza. Na verdade, enquanto observamos aqui, gostaríamos de tirar fotografias para mostrar a vocês. Faremos o nosso melhor para descrever o que está acontecendo. Deste lado, usaremos imagens que vocês entendem, pois se usássemos verdade, vocês ficariam boquiabertos e lutariam para encontrar algum tipo de ponto de apoio para compreender. Usaremos imagens mais familiares. Cubículos. Sim, vamos lá. Vamos para um país, qualquer país, onde muitas pessoas trabalham cercadas por cubículos e algumas estão headsets com clientes atendendo. Respostas a perguntas, prestando serviços e coisas do tipo. Outros estão em sistemas de computador acessando informações daquela diária. Outros estão reunidos em reuniões com outros em cubículos próximos, colaborando para gerar ideias mais inovadoras sobre como tornar as coisas mais ágeis, eficazes, eficientes e assim por diante. Veja dessa forma, essa é a perspectiva que gostaríamos que você tivesse. Não existem almas que tiveram uma vida recente de amém, perda enorme. Do momento em que respiram até o momento da morte, coisas foram tiradas deles. Eles foram vítimas, estiveram lutando apenas para sobreviver. E então você poderia dizer que algumas dessas almas estão em seus próprios cubículos, refletindo sobre os detalhes do que ocorreu e como participaram disso e o que aprenderam com isso, pois há sempre lições úteis, pedaços e fragmentos que vêm diretamente apenas da experiência. E então,
Eles estão imersos nisso, usando entendimento, para que, caso queiram, possam voltar. No meio disso, na forma humana ou em qualquer forma, novamente terão um maior entendimento e poderão, de fato, escolher reviver aquela mesma vida com tantas características semelhantes. Então, talvez outro exemplo seja uma alma que tenha alcançado tudo, ou quase tudo, porque na verdade não existe nenhuma alma que tenha alcançado absolutamente tudo o que veio realizar. Bem, talvez isso não seja verdade. Há aqueles que ascendem bem rapidamente. Então, corrigimo-nos, como podem ver, até nós podemos nos expressar mal ocasionalmente. Então, de qualquer forma, digamos apenas que essa alma tenha chegado ao topo. Creme de la creme, poderia dizer, realizados. Todas as coisas marcaram todas as caixas, sentiram-se satisfeitos com sua jornada. Não de forma exclusivamente egocêntrica, mas incluindo todos os aspectos de seu ser. E eles estão passando o tempo deles, enviando energia para pessoas em situações de insegurança, dúvida e necessidade de conexão, que agora têm algo para oferecer, pois alcançaram realização com o que foi crucial para elas naquela vida. Agora desejam compartilhar essa experiência. Na verdade, só isso clama para ser compartilhado. Pois é, não apenas a natureza humana, mas a natureza da alma. Aprender e crescer e imediatamente compartilhar o que se aprendeu e como se cresceu para o benefício de todos. É isso que as almas tendem a fazer. É isso que o espírito representa. Isso vem do amor. É feito de amor. É puramente amor. E queremos deixar isso bem claro. E então, claro, existem muitas outras formas de como as pessoas ocupam seu tempo. Reflexão é uma palavra que nos vem à mente. Este é um ótimo momento para reflexão. Na verdade, o melhor momento para reflexão é quando você não está mais sobrecarregado pelo externo, lar, expectativas e influenciado pelos estados externos e emocionais e pelos demais, para que se possa estar verdadeiramente na própria frequência, no próprio entendimento e reunir a sabedoria que foi concedida e usá-la para o bem dos outros. Lindo, foi muito legal. Queria poder te mostrar o que eu estava vendo. Onde você estava? De como eles descreveram. Todos fazendo parte de um sistema maior, mas tendo sua individualidade, espaço a considerar quem eles são e como ajudam esse grande sistema a funcionar. E aqueles que têm conquistado, não só por aqueles que conquistaram, pois os que não conquistaram também. Aqueles que subiram ao topo, como no exemplo, continuam a servir os outros. Os realizados têm tanta abundância para compartilhar do ponto de vista da alma que simplesmente são. Assim, podem ser nossos guias espirituais. Energias desconhecidas podem ser exemplos disso. Ahá, eu vejo você, Stephanie. Parece que está enfrentando dificuldades. Estou aqui para oferecer meu amor, atenção, afeto e apreço, tudo direcionado a você. Maravilhoso, lindo. Agora o espírito tem alguma mensagem de despedida para compartilhar com o público neste exato momento? Gostaríamos de dizer: lembre-se de onde você veio e lembre-se de quem serve. Se conseguir ancorar essas lembranças em seus pensamentos, ações e palavras, estará à frente de onde você, do que o que você achava possível. Você está aqui feito de amor para servir ao amor. Então vá e faça. Justo. Agora, Stephanie, vou te fazer algumas perguntas que faço a todos os meus convidados. Qual é a sua definição de viver plenamente? Penso muito sobre o que eu quero sentir no meu leito de morte, no último trecho desta jornada. E o que é mais importante para mim é saber que aqueles que tive a oportunidade de tocar
sentiram o grande amor que tenho por eles. Se você pudesse entrar em uma máquina do tempo e voltar para conversar com a pequena Stephanie, que conselho você daria a ela? Eu diria, querida amiga, se divirta. Divirta-se muito e cuide bem de si mesmo. E não se preocupe com detalhes. Como você define Deus? Deus para mim é essa energia amorosa. Me faz lembrar de como sou cuidado e que eu importo neste vasto universo. E qual é o propósito último da vida? Amar. Onde as pessoas podem saber mais sobre você e o incrível trabalho que está fazendo para ajudar o mundo? No meu site soulinsight.com. Tem alguma mensagem de despedida para o público? Não, me sinto completo. Stephanie, é sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado por retornar ao programa e pelo incrível trabalho que está fazendo para despertar o planeta. Obrigado novamente, querida. Obrigada também. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.